No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer aí uma função que equilibra a temperatura do boiler quando o boiler é movido aí mecanicamente, tá? Quando ele é movido a bomba e você tem que fazer um equilíbrio da temperatura da placa externa com a temperatura do boiler internamente. Lembrando, o que eu vou fazer aqui pode servir para outras vertentes dentro do serviço de automação de vocês aí, do projeto de vocês. Como vocês podem ver aqui em cima nós temos a estrutura básica de como vão ser montados, né, esses processos, como vai ficar essa automação, e aqui embaixo eu tenho um exemplo prático, visto que eu não tenho boiler aqui, mas eu vou explicar a vocês baseado no projeto aí que eu elaborei para um cliente. Bom, como vocês podem ver aqui nós temos uma emulação aqui, né, de sensores, onde o sensor da placa, né, o sensor da temperatura da placa está bem acima do que a temperatura do boiler. Com isso, apertando aqui, acionando, nós temos aqui o envio de uma mensagem ON, onde ela vai estar ligando a bomba para recircular a água e equilibrar a temperatura da placa externa com a temperatura da água internamente. Já quando nós temos aqui uma temperatura parcialmente equilibrada, tá? Uma perto da outra, uma a 28, outra a 30 graus, nós temos aí o desligamento da bomba, como vocês podem ver aqui no cantinho superior direito. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa funçãozinha de equilíbrio aí que pode servir para muita coisa dentro do projeto. Vamos lá, vamos para o vídeo. Fala galera, Diego de volta aqui hoje. Como vocês viram na abertura do vídeo, hoje a gente vai criar aí uma funçãozinha de equilíbrio para poder tratar aí de boiler que seja aí mecânico, né, com acionamento por bomba, que não troque aí a água automaticamente, mas sim com diferença de potencial, de temperatura, mas sim com acionamento mecânico. Vale lembrar que se você chegou aqui no canal agora, não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever e para poder estar ajudando a gente cada vez mais. E também, se você se interessar e quiser ajudar o canal, vire membro do canal, colabore com a gente aí. Vale lembrar também que se de repente você estiver interessado, iniciando agora, quiser ter aí um Home Assistant, uma estrutura dessa com o Node-RED, querendo gastar pouco, ou então querendo experimentar ainda, entre em contato com o e-mail no telefone que eu vou deixar aí no cantinho do vídeo. E também, se você precisar de algum tipo de consultoria, esse telefone também serve. Entre em contato com a gente aí. Bom, vamos iniciar já falando sobre o que vocês viram na abertura, né? Eu criei um processo simples aí, mas como eu não tenho aqui um boiler, né, eu vou ter que emular esses sensores, né? São dois sensores com o propósito de medir a temperatura da água na placa e a temperatura da água no boiler, né? O nosso objetivo é deixar a água com a temperatura igual, tanto dentro do boiler quanto na placa. Por isso que a gente vai ter esse acionamento automático. Vamos iniciar aqui criando os nossos sensores emulados. Você aí que tem um boiler e já tem os sensores, não vai precisar fazer isso. Mas para gente que não tem, vamos precisar emular os sensores. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar uma entidade aqui, né? Essa entidade faz o quê? Ele emula sensores, ele cria sensores baseado em dados que você queira injetar dentro dele para você poder estar expondo isso tanto no Node-RED quanto também lá no Home Assistant, né? Colocar no seu painel ou qualquer coisa do gênero. Você pode usar um int para poder fazer esse tipo de coisa, beleza? Nós vamos criar aqui o primeiro sensor que eu vou chamar de temperatura da placa. O nome dele aqui, temperatura da placa, vamos lá. Temperatura, vou postar só placa direto. Vou copiar aqui, ó, Ctrl C, vou colocar aqui em name. Perfeito, não vou mexer em mais nada, ok? Ele vai receber aqui um payload, vai transformar isso num sensor, né? Que vai ser aí, pode ser observado. E você pode estar criando aí uma observação para ele ou automações baseadas nisso. Joia, vamos dar um done aqui. Joia, eu vou dar um Ctrl C, vou copiar ele porque nós vamos precisar de dois sensores, o temperatura da placa e a temperatura do boiler. Para isso eu vou mudar só aqui, ó, vou colocar boiler. Joia, vou copiar de novo aqui, Ctrl C, Ctrl V, beleza? Olha só, criei dois sensores aqui que vão receber dados. Vale lembrar que para nossa automação, o que eu quero que se torne gatilho da automação aqui é a temperatura da placa. Quando ela oscilar
acima de uma determinada temperatura, vai ligar a bomba, e quando ela, naturalmente com a bomba ligada, a temperatura tende a ficar se igualando. Então quando elas chegarem próximo de se igualar, elas vão chegar e no caso a automação vai chegar e desligar a bomba, tá? E isso vai acontecer aí de forma rotineira, mantendo a temperatura externa assim como a interna, tá? Melhorando aí a satisfação no uso do boiler. Isso se tratando de boiler que tem acionamento mecânico, ok, galera? Vale lembrar também que essa automação aqui pode ser usada para várias outras coisas. Bom, vamos lá. Bom, nós vamos precisar de dados agora para poder injetar dentro desses sensores. Eu vou usar um inject aqui, como eu disse, para quem já tem, aí os sensores não vai precisar disso, mas eu vou usar aqui. Vamos lá, vou apagar aqui e vou adicionar aqui uma string que vai conter aqui o número 30, ok? E depois eu vou criar uma outra com um número elevado, que vai ser o momento que vai acionar a nossa automação. O 30 vai ser o momento ao qual ele vai desligar a bomba. Vou pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V, e nós vamos pegar aqui agora e botar um 37 aqui. Joia, olha só, 37. Joia. E vamos ligar ele ao meu sensor. Beleza, agora nós precisamos também injetar um valor na temperatura do boiler, tá? E ela vai ser uma temperatura que a gente não vai modificar, porque ela não é gatilho, tá? Ela só vai servir aqui de dado comparativo. Para isso eu vou colocar aqui um 28. Joia, vamos lá, 28. Vamos testar para ver se estamos aqui conseguindo inserir os dados dentro desse sensor. Se você inserir o dado, ele vai modificar aqui, vocês vão poder perceber aí tranquilamente. Vamos lá, olha só, injetei o 30, automaticamente ele pegou o 30, o 28 aqui, beleza, funcionando. Nós já temos os sensores para poder trabalhar. A partir de agora, desse momento, para você que tem os sensores aí instalados ou quer usar eles em outra vertente, já pode começar aí a ter mais atenção ao vídeo. Vale lembrar que isso daqui é uma ferramenta muito útil, tá? Na hora de você criar sensores dentro do Node-RED, então serve como bônus aí para vocês poderem estar aprendendo a usar no futuro. Eu vou falar mais deles, mas é muito simples de configurar, não precisa de muita coisa. Para o uso normal, você consegue fazer aí a modificação tranquilamente aqui. O que a gente vai fazer agora é pegar aqui um Event State. Por quê? O Event State é o que vai monitorar a temperatura da placa e servir como gatilho trigger para nossa automação. Dentro dele a gente vai configurar da seguinte forma. A gente vai vir aqui em entidade e vai setar o sensor que a gente acabou de criar, né? Que é o nosso temperatura placa. Vamos ver aqui, ó, temperatura placa. Tá vendo aqui, ó? Perfeito, já setamos. Eu vou botar aqui, ó, temperatura placa. Joia. Temos aqui agora temperatura placa. E unido a ele, nós temos que botar aqui outra informação, que é a temperatura do boiler, porque a nossa função vai precisar dos dois para fazer os cálculos, né? Então, dentro dele, eu vou pegar aqui agora um current state, que é o estado corrente, diferente do event state, ele não tem acesso a acionamento automático, ele precisa ser estimulado, e quem vai estimular a retirada desses dados da entidade de temperatura do boiler é a temperatura da placa. Automaticamente isso já vai acontecer e vocês vão poder ver de forma ilustrada, né, como isso funciona. Eu vou colocar aqui agora em temperatura do boiler. Olha só, tá aqui, ó, temperatura do boiler. Ok, nós já temos os dois. Se eu modificar esse nome aqui agora, vamos lá. Boiler. Ok, certo. Vamos agora dar um deploy aqui e já deve estar funcionando tranquilamente. Eu vou aqui agora estimular a troca de temperatura do meu sensor e vocês podem ver que automaticamente ele já capturou tanto a temperatura que eu coloquei agora quanto a temperatura do nosso boiler que foi estimulado pelo nó anterior. Já temos os dados. Precisamos fazer uma pequena alteração. Como são payloads distintos, informações distintas, nós precisamos configurar o payload de saída. E o payload de saída aqui na temperatura da placa, aqui embaixo, vai se tornar um underline TP, temperatura da placa. Joia. E no boiler, um TB, temperatura do boiler. Beleza, agora que modificamos isso, a gente vai dar um done aqui, outro deploy e já estamos prontos aí para poder montar a nossa função de equilíbrio para poder acionar a nossa bomba. Vamos pegar um nozinho de função agora e dentro dele a gente vai configurar da seguinte forma. Nós vamos criar uma funçãozinha aqui.
Essa função primeiro tem que captar os dados dos nós anteriores, né? Então é um var TP, temperatura da placa, igual a msg.payload, né? Payload underline TP, que foi o que a gente criou lá em cima. Vamos botar um ponto vírgula aqui, vamos agora botar um var, vamos agora botar TB do boiler, né? Temperatura do boiler, igual a msg, né? Ponto payload, aqui embaixo, ó. Perfeito. Aí a gente vai botar agora aqui underline TB ponto vírgula. Ok. Precisamos agora de uma terceira variável que não foi setada. Por que precisamos dela? Precisamos de um ranger. E para não funcionar de forma exata, e sim para números maiores e menores, nós precisamos de um ranger. E esse ranger é o que vai evitar que a bomba seja ligada aí de forma errônea ou perca o momento ideal de acionamento. Vocês vão entender por que desse ranger, dado ao uso do maior e do menor, de forma comparativa à temperatura da placa. Nós vamos criar essa terceira variável da seguinte forma: var, né? TI, que é temperatura ideal, igual, eu dei exemplo aqui de TI, tá? Mas vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Igual, vamos lá. Agora a gente vai fazer uma modificaçãozinha aqui. Nós vamos precisar setar um determinado parâmetro que vai, além de transformar no número inteiro, dar a possibilidade de fazer uma soma dentro do node aqui, porque no node, para somar, não é só botar o sinal de mais. Você tem que transformar isso no número inteiro, ok? Para isso a gente vai abrir aqui um parêntese, certo? E nós vamos usar o seguinte parâmetro aqui dentro, tá? Nós vamos colocar aqui um pass int, abrir parêntese de novo, e nós vamos aqui dentro colocar o nosso TB. Por quê? Porque nós vamos aqui somar com outro inteiro, que é o nosso pass int. Vamos agora abrir parêntese outra vez e colocar aqui um número 3, que vai ser o nosso ranger, tanto para mais quanto para menos, para fazer um acionamento baseado em maior e menor, ok? Beleza? Vamos aqui agora colocar um ponto vírgula de novo e vamos descer para agora sim criar o que movimenta a nossa função. If se, parêntese de novo, o nosso TP, temperatura da placa, maior, né? Eu vou usar um maior aqui, ó. Beleza? Que o nosso TI, que é a nossa temperatura do boiler, mais 3, se ele for maior do que esse ranger, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui agora, ó, e vai colocar um tab e vai escrever msg.payload igual chaves duplas on. Joia, né? Beleza? E agora nós temos outra saída. Se, if, né? Parêntese de novo. TP menor que TI, né? A gente vai botar outra mensagem payload aqui. Vamos lá, msg.payload igual chaves off. Perfeito. O que está fazendo aqui? Se por acaso a nossa temperatura da placa for maior do que o nosso TI, temperatura do boiler mais 3, ele vai dar on, vai ligar a bomba. Se for menor, vai desligar a bomba. Nós temos um ranger aí de temperatura para evitar que ele fique ligando e desligando toda hora, ou perca o momento de ligar e desligar. Se eu por acaso colocasse igual, com o ranger funciona melhor e também dá tempo desse sistema baseado em perca de temperatura ou ganho de temperatura funcionar corretamente. Esse ranger balanceia melhor a nossa estrutura, ok? Beleza, agora nós já temos uma função funcionando perfeitamente aqui e a gente vai testar isso para ver se está funcionando adequadamente. Vamos pegar aqui agora um debug. Vamos colocar aqui na saída da função, está expulsando um payload, e vamos testar injetando temperatura no nosso sensor para ver se está correto. Junto, vamos lá, vamos botar aqui o 30. Olha só, nós temos um off, significa que desliga a bomba quando está perto do 28, e quando está com 37, ele manda um on. Perfeito. Aí você me pergunta, Diego, como é que eu separo esse on e off agora para poder ligar minha bomba? A gente pode fazer isso de duas formas. Nesse momento eu quero fazer um alerta aqui. O nosso canal tem um objetivo de
não só montar nós gigantescos com funções elaboradas a ponto de confundir todo mundo que inicia na automação, mas sim apresentar nós e também trazer ideias. Eu vou mostrar duas formas aqui de fazer a mesma coisa, mas eu prefiro sempre montar com sequências de nós que montar uma função gigantesca de forma que quem está iniciando agora não vá aprender. Não é esse o objetivo do canal. Não tem apreço aqui a ensinar a quem já sabe a fazer coisas que talvez aprenderia sozinho. Eu tenho o intuito de fazer quem não sabe nada aprender a fazer o mínimo e a partir daí engarear e caminhar sozinho para poder aí conquistar cada vez mais conhecimento. Isso também não faz com que você que entenda bastante se afaste do canal a ponto de não absorver alguma coisa no que eu fale aqui, tá? Nós sempre aprendemos alguma coisa, seja com a pessoa muito técnica ou então com a pessoa muito simples. Aprenda isso porque essa é uma relação muito básica de aprendizado e quem acha que está sabendo muito não precisa ver, na verdade é porque está sabendo muito pouco. Essa é a realidade. Agora vamos aqui mostrar como a gente pode separar isso. Nós temos uma mensagem payload que está com on e com off, certo? A gente pode usar um switch. O switch tem esse trabalho de separar o on e o off, né? Então a gente pode vir aqui, botar on, criar um outro nozinho aqui embaixo com um off. Perfeito. Nós já criamos duas saídas aqui, certo? Vamos lá, o Ctrl+C, Ctrl+V. E nós vamos aqui agora verificar se ele está separando o on e off, de modo a gente acrescentar um nozinho de serviço para ligar e desligar a bomba, né? Vamos lá, vamos adicionar aqui um 37. Não mandou porque já estava 37. Agora vamos botar o 30, ó, off, ele desliga, e o 37 on. Quando eu paro o on aqui, vocês podem ver que ele laça aqui em cima, ó. Quando eu paro em cima do off, ele laça aqui embaixo. Criamos uma saída. Agora vem o momento do pulo do gato, do bônus, né? E se eu apagar o switch? E se eu transportar isso tudo para dentro da função? Como é que você faz duas saídas numa função? Isso é muito útil, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Muito simples. Primeira coisa que a gente vai fazer dentro do nó da função é que em setup, criar duas saídas. Você pode criar quantas você quiser, tá? E usar o mesmo princípio que eu vou fazer aqui. Mas pra gente, a gente quer duas saídas. Vamos agora modificar como é que a gente explora essas duas saídas. Eu vou pegar aqui o return mensagem, vou dar um Ctrl+X, vou embaixo do meu on aqui e vou fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é adicionar umas chaves, tá? Para tornar isso aqui menos complicado. E a gente vai dar agora um Enter, e debaixo aqui do meu mensagem eu vou dar um Ctrl+V e vou colocar o meu return. Mas a gente vai transformar isso agora num array. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos botar um colchetes aqui, ó, e adicionar aqui o seguinte parâmetro. O nosso vírgula nulo. E vou fechar o colchete. Aí você me pergunta, pô Diego, mas o que você fez aí? Bom, eu disse aqui no meu return, que é tipo, onde eu vou imprimir o resultado, como ele vai sair da minha função, que eu tenho duas saídas. Em uma vai sair a mensagem, na outra não vai sair nada, ok? Então, se eu tenho uma função com duas saídas, uma agora vai sair o off, e a outra vai sair o on. Beleza, a gente já fez do on, agora eu vou construir a do off. Para isso eu abri chaves aqui em cima e vou fechar chaves aqui embaixo. Beleza. Fechei chaves aqui embaixo e vou fazer a mesma coisa aqui com o nosso off, com uma pequena alteração. Abri chaves, ok, apaguei aqui, joia. Vou vir aqui embaixo, vou colar o return, vou transformar o return num array. E agora, ao invés de eu colocar mensagem aqui, porque já está acontecendo aqui em cima, ó, eu vou colocar um nulo e um vírgula MSG. E fecho o meu colchete. Perfeito, galera. O que aconteceu aqui agora? Quando for on, vai sair por um quadradinho da função, um dos lados. Quando for off, vai sair pelo outro. Aqui não é ponto, aqui é vírgula. Joia. Perfeito. Agora nós temos aqui também que fechar as nossas chaves. Perfeito. Tudo certinho. O que aconteceu? Ao invés de eu usar o switch agora, eu criei uma função com duas saídas. Vocês podem usar isso aqui para o que vocês quiserem. Só seguir esse parâmetrozinho aqui que vai funcionar corretamente. Vamos para o teste. Vou dar um done aqui. Automaticamente a minha função criou duas saídas. Uma para on, uma para off. Lembrando, importante, tá? Essa ordem aqui é importante, ó. Isso aqui significa que é a primeira saída. E sempre contado de cima para baixo. Então, se no nó de função a primeira é essa daqui, a segunda é essa,
certo? Então o on está saindo pela primeira. Aqui, a primeira do on não vai sair nada. No caso do off, vai sair na segunda, ok? Peguem esse detalhe aí e gravem ele direitinho. O que a gente vai fazer aqui agora é colar o nosso debug, que na verdade seria um nó de serviço, para poder ligar e desligar a bomba. Vou apagar, vou dar um deploy e vamos agora verificar se está funcionando corretamente. Vamos lá, eu vou setar o 30, nós estamos com 37 aqui, ó. Setei o 30, ele deu off. 30, perto de 28, com menos de 3 de diferença, desliga a bomba. 37, maior que 28 mais 3, significa que liga a bomba. Eu acabei com o switch, joguei tudo dentro da função, e agora a gente tem uma função elaborada aí com diminuição de um nó dentro das nossas automações. É sempre bom, para quem está fazendo automação no Node-RED, diminuir, a gente chama de refinar, os códigos para que eles tenham o mínimo possível fazendo mais. Mas eu não posso vir aqui e negligenciar quem está iniciando. Por isso é que eu mostrei da primeira forma e agora mostro da segunda forma. Isso é tendencioso a ser muito trabalhoso quando eu venho aqui e faço uma pequena automação muito complexa. Mas nesse momento eu consigo mostrar a vocês que dá para poder deixar um pouquinho mais sofisticado. Vou deixar essa função, tá, com o link aí na descrição do vídeo e vocês vão poder usar tranquilamente. Se aproximando do fim aqui da nossa automação, nós temos apenas que substituir agora aqui o nosso debug por dois nozinhos que venham aí a fazer o acionamento da bomba, tá bom? Lembrando que a sua bomba vai ter que ter aí um relezinho smart de on e off, beleza? Você vai setar aqui, provavelmente ele seja um switch, você vai setar aqui o serviço de on, beleza? E vai colocar o switch, vamos botar aqui, ó, bomba on, joia. Depois você vai colocar a entidade aqui embaixo, ó. Aqui embaixo você coloca a entidade, que seria essa aí, que aciona a sua bomba. Aí agora a gente vai pegar aqui, mesma coisa, o switch, tá? Nós vamos colocar aqui off, vamos colocar aqui, ó, bomba off. Ok. Teoricamente nós já temos aqui uma automação que controla um boiler mecânico automaticamente. Parâmetros esses que podem ser modificados de acordo com a necessidade de vocês, ok? Você pode aumentar ou diminuir o ranger, e ele é que é o nosso parâmetro de regulação aí da nossa automação. Você pode entrar aqui e diminuir esse ranger, ok? O ranger aqui é de 3, você pode botar um ranger de 7, pode diminuir para um ranger de 2, ele é que é o nosso parâmetro de regulação. Lembrando, você pode usar essa função para várias outras coisas. Um dos intuitos do canal também é estimular a imaginação de vocês para criar outras coisas. Eu não estou aqui para poder pescar um tema e ensinar vocês a fazer exatamente isso. Eu estou aqui para estimular vocês a aprender a usar as ferramentas que dispõe aqui no Node-RED. Beleza, galera? Bom, esse foi um videozinho explicativo, espero que vocês tenham gostado do material. Se você gostou, não esquece de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal aí, como eu disse, porque a gente está sempre aí tentando trazer o máximo de material para vocês aí dentro do possível. Valeu, galera, até a próxima e tchau, tchau.